Olá, sejam bem-vindos a mais um evento online da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Meu nome é Leonardo Vasconcelos, sou diretor de ensino da SBPC e o tema deste evento é Diagnóstico da Covid-19 em Medicina de Emergência. Esse encontro virtual de sociedades médicas foi patrocinado pela empresa Siemens Healthineers, que desde já agradecemos a frequente parceria. O evento está sendo transmitido com legendas em espanhol. Agradecemos às sociedades parceiras, a Abramed, Associação Brasileira de Medicina de Emergência, e o Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. Após um ano e meio de pandemia do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19, originado em Wuhan, na China, atingimos a triste marca de 18 milhões de infectados no Brasil e, lamentavelmente, mais de 500 mil mortos. Durante esse período, aprendemos muito e ainda estamos aprendendo. E a vacinação já é realidade. É neste contexto que convido 3 especialistas para abordar aspectos clínicos, laboratoriais e imaginológicos da Covid-19 no cenário de medicina de emergência. O nosso primeiro convidado é o Dr. Hélio Pena Guimarães, que irá abordar o tema Diagnóstico Clínico da Covid-19 na medicina de emergência. Dr. Hélio é médico, especialista em medicina de emergência, medicina intensiva e cardiologia. É o atual presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, Abramed, gestão 2020-2021. Doutor em Ciências pela Universidade de São Paulo. Médico do Departamento de Pacientes Graves do Hospital Israelita Albert Einstein. Professor do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e professor titular de Medicina de Emergência do Centro Universitário São Camilo. Dr. Hélio, muito obrigado pela presença. Eu sou Hélio Guimarães, então médico emergencista, o presidente da Associação Brasileira de Medicina de Emergência, como o Dr. Leonardo me apresentou muito gentilmente. Obrigado, Leonardo. E eu gostaria, antes de introduzir o tema, agradecer muito a iniciativa da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial de buscar um tema tão importante para nós emergencistas e principalmente esse esforço de congregar associações nesta linha de frente do combate à Covid-19. Então, a ideia realmente é sensacional, a gente juntar o emergencista, o patologista, o radiologista, quem está na linha de frente em diversos escopos, e fazer uma discussão dessa temática. Então, sem dúvida, a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial está de parabéns por essa iniciativa. Bom, nesta apresentação nós vamos falar um pouquinho de como se faz o diagnóstico, ou como se pensa no diagnóstico clínico da Covid-19 dentro do departamento de emergência. Obviamente, nós não vamos abordar os aspectos radiológicos que vão ser discutidos pelo Márcio, os aspectos laboratoriais pelo Carlos, mas nós vamos focar na parte clínica, na questão de organização de fluxo e nos diversos aspectos desse escopo diagnóstico clínico do departamento de emergência. Então, agora eu vou compartilhar com vocês aqui os slides, nós vamos começar a apresentação. Muito bem, então, pensando no diagnóstico da Covid-19 no departamento de emergência do ponto de vista clínico. Não dá para começar a falar disso sem relembrar de números, e aqui alguns números recentes do site da Johns Hopkins University, que é um site que particularmente nós na Abramed acompanhamos com frequência para basear nos dados e comparar os nossos dados Brasil com os dados mundiais. Aqui são dados, então, agora do finalzinho de junho, aqui nas últimas semanas de junho, nós temos aí em todo o mundo uma quantidade enorme, 178 milhões de infectados, com quase 3 milhões, quase 4 milhões de óbitos. Um número que nos deixa um pouco felizes, o número de vacinados, infelizmente não é tão extenso ainda em nosso país, mas no mundo todo já uma quantidade grande de pessoas vacinadas, quase 3 bilhões de pessoas. Mas o Brasil continua, infelizmente, ostentando um título que não é um título que a gente gostaria de ter no país, né? Nós somos o terceiro país em número de casos, apenas atrás dos Estados Unidos e da Índia. No entanto, nós somos o segundo país em número de óbitos. E esse número tem crescido de forma assustadora.
Se nós compararmos com os Estados Unidos, que já entrou numa fase de controle maior da pandemia, parte pela vacinação, parte pelas políticas públicas, nós estamos com 500, nessa data, quase 502 mil óbitos, comparados a 602 mil óbitos dos Estados Unidos. Isso, se nós analisarmos os últimos meses, essa diferença foi reduzindo, o número no Brasil foi aproximando, o que é realmente preocupante. Esse mapa é muito interessante, é um estudo publicado no Jornal Americano de Medicina de Emergência no finalzinho de 2020, mostrando, na verdade, o quanto reduziu o número de visitas nos departamentos de emergência aí por diversas regiões nos Estados Unidos. Então, vocês notam que em alguns locais a ordem de redução foi de quase 45% a menos na frequência de visitas ao departamento de emergência. Isso foi algo que nós também tivemos aqui no Brasil no início da pandemia. Nós começamos a ter as síndromes respiratórias, obviamente, mais frequentes para diagnóstico, e os quadros de visita ao departamento de emergência para análise por outras causas praticamente sumindo. Alguns departamentos de emergência do Brasil têm fotos que realmente são fotos fora do comum, completamente vazios em diversos turnos. Isso, obviamente, é temática para uma outra discussão futura, que seria o quanto a gente teve de outras doenças crônicas ou quadros agudos mesmo represado nesse período. As próprias doenças cardiovasculares, particularmente, são algumas dessas que têm nos preocupado enquanto emergencistas, o quanto represou o número de pessoas com afecções cardiovasculares que demandavam necessidade de atendimento e como é que a gente vai ter o que a gente chama possivelmente de uma quinta onda no futuro, que não seriam as doenças, não seria uma nova onda de Covid, mas de quadros agudos por outras doenças que foram negligenciadas nesse período. Mas vamos voltar aí ao tema Covid. Por que a Covid, obviamente, se espalhou dessa forma tão assustadora e por que a gente tem tantos casos, né? Porque, obviamente, a transmissão do SARS-CoV-2 é muito fácil, né? Você imaginar que a transmissão é feita por uma gotícula, por partículas menores de 5 micra, quer dizer, é muito fácil imaginar que isso está em contato direto, como os senhores estão vendo nessa imagem, em contato direto com as mãos, por exemplo, olhos, boca, nariz, ou até com um contato indireto, como simples equipamentos como um celular. Isso é uma imagem muito interessante, construída no protocolo assistencial do Hospital Albert Einstein, que eu achei interessante compartilhar com os senhores aqui para mostrar essa facilidade da transmissão. Bom, e no departamento de emergência, nós vivenciamos alguns desafios nessa pandemia. Esses desafios foram, como é que eu diagnostico um paciente com SARS-CoV-2, a Covid-19 no departamento de emergência? Porque eu tenho desde o paciente que é assintomático, aquele que tem sintomas leves, moderados, diversos tipos de sintomas e sinais, não é aquele vírus respiratório tão clássico quanto a gente está acostumado, muitas vezes, e progride rapidamente, em alguns casos, para uma pneumonia grave, com síndrome da angústia, da disfunção respiratória aguda e necessidade de ventilação mecânica e insuficiência respiratória grave. Então, o grande desafio do emergencista no departamento de emergência para enfrentar a Covid-19 é detectar precoce caso suspeito, priorizar e direcionar aquele paciente que tem maior risco e, obviamente, não sobrecarregar os hospitais, dado o potencial esgotamento desse serviço, como nós vimos, infelizmente, em vários estados brasileiros. E aí um dos primeiros desafios que a gente teve nesse período foi a criação de fluxos de atendimento, né? Primeiro, para não negligenciar as outras doenças agudas, como eu fiz aquela introdução no início, que é um problema que aconteceu e que a gente vai ter que enfrentar daqui a um tempo. E segundo, para oferecer fluxos seguros para aqueles pacientes, fossem eles suspeitos ou confirmados. Então aqui eu estou mostrando um mapinha rápido, eu não vou entrar em discussão, que não é o foco maior da nossa apresentação, mas é uma das propostas de redimensionamento, essa foi feita por um grupo da China, como organizar esses fluxos, separando um departamento de medicina interna aqui para a internação dos casos moderados, o departamento de triagem para confirmação de casos, como garantir que o departamento de cirurgia pudesse se manter ainda ativo, pelo menos para as emergências sem chance de contaminação, e como ter corredores
que pudessem isolar esses pacientes nesse fluxo e até eventualmente ter o que a gente chama de containers ou trucks fora do hospital, para naquela primeira triagem dos quadros respiratórios não necessariamente colocar todo mundo para dentro da sala de emergência. Essa foi uma construção que foi feita aqui também em alguns hospitais, aqui mesmo em São Paulo, em outros estados, para esses sistemas de triagem, como por exemplo nos próprios hospitais de campanha. E aí o meu paciente chega no departamento de emergência vindo de fora. Como é que era a proposta, por exemplo, de construção de uma pré-triagem desses pacientes? O paciente, numa abordagem inicial, era pré-examinado ou pré-triado, e aí ele era separado em pacientes que têm febre e não têm febre. Os que não têm febre e não têm história epidemiológica, eles podem passar por um segundo exame de triagem geral clínica, para fazer a adequada exclusão da suspeita de casos e mandar eventualmente retorno ao domicílio para monitoramento. Os que tinham febre, mas não tinham uma história epidemiológica no início, eles eram encaminhados para uma pré-avaliação terciária, como era chamado, e uma triagem geral de quadros febris. E os que não tinham febre, tinham história epidemiológica, ou os que tinham febre e tinham história epidemiológica, eles iam para um quarto nível de pré-avaliação e triagem clínica da Covid-19 no departamento específico, aí já envolvendo alguns exames, inclusive exames propedêuticos de camada e alguns exames adicionais para avaliação. Essa era a proposta inicial de fluxos que a gente tinha em alguns hospitais chineses, né? Mas no departamento de emergência, o problema é quais são os sintomas que são encontrados na Covid-19 e como é que eu vou dizer que, poxa, esse paciente tem potencial, vale a pena eu segurar aqui, vou lançar a mão da propedêutica camada, vou pedir ajuda do Carlos, vou pedir ajuda do Márcio com a radiologia, com os exames laboratoriais. Então, a Cochrane fez uma revisão recente com a inclusão de 16 estudos com quase 7.706 pacientes, tentando encontrar sintomas que seriam mais sensíveis e específicos para a gente diagnosticar a Covid-19. E aí eles acharam 27 sintomas, né? E dividiram essas manifestações em quadros ou categorias clínicas diferentes. Então eles colocaram sintomas sistêmicos, respiratórios, gastrointestinal e cardiovascular. E aí, revisando todos esses 27, eles chegam a 6 sintomas que têm uma sensibilidade maior que 50% para possivelmente direcionar o diagnóstico para a Covid-19. E aí eles chegaram aos sintomas tosse, odinofagia, febre, mialgia ou artralgia, fadiga e cefaleia. Que a despeito disso, dá para ver de bate-pronto que mesmo assim são sintomas muito inespecíficos, muito frustros, é lógico. Chegou com esses sintomas em época de pandemia, a gente precisa pensar, mas a gente vê que realmente não são sintomas patognomônicos de um quadro viral, né? Aqui a legenda, então, como é que eles foram agrupando esses sintomas até chegar neste grupo de 6 sintomas que oferecem uma sensibilidade maior do que os demais, né? E aliado a esses sintomas, começar a definir quem são, então, ou quem seriam, então, os pacientes que têm mais risco para fazer quadros mais graves, né? Porque uma coisa é diagnosticar, e aí eu posso ter pacientes assintomáticos ou pouco sintomáticos, e desses que estão sintomáticos que eu direciono para o diagnóstico, quem são aqueles que eu tenho que ficar mais atentos porque tem potencial para quadro mais grave? As principais patologias associadas à maior gravidade foram a idade, inicialmente, na primeira fase, a idade acima de 65 anos, a história prévia já de uma doença renal, sexo masculino, os afro-americanos, isso nos achados de estatísticas americanas, DPOC, doença cardiovascular, obesidade, diabetes, neoplasias e hipertensão arterial. Agora que a gente está numa segunda fase, com esse conjunto aí de tantas novas cepas surgindo, eu diria para vocês, a gente não tem essa estatística formal ainda, mas eu diria que, por exemplo, a idade já começa a ser um fator diferente, porque nesta nova fase que a gente vive, pelo menos no departamento de emergência, cada vez mais a gente encontra pacientes mais jovens e vários deles sem esses comemorativos de patologias prévias tão bem definidos. Então, meu paciente chegou, como é que eu vou saber dentro desse cenário, com esse quadro
que a gente avaliou de sintomas, como é que eu vou saber quem vai ter quadro leve, quem vai ter quadro moderado, quem vai ter quadro grave? Então ele chegou, ele tem aqueles sintomas associado a isso, ele tem dispneia, ele tem disfunção ou desconforto respiratório, ele tem alguma imagem de pneumonia ou saturação abaixo de 93? Se é não para tudo isso, certamente o quadro dele vai ser um quadro leve. Se ele tem sim para algum destes, eu vou para uma etapa de avaliação que ele está evoluindo para insuficiência respiratória, uma disfunção aguda grave respiratória, tem algum sinal de disfunção orgânica ou choque, está fazendo acidose metabólica, acidemia metabólica, está fazendo algum tipo de resistência a algum tratamento já instituído, ou tem alguma anormalidade da coagulação. Se ele não tem nenhum desses fatores, ele provavelmente vai ficar no campo dos quadros de infecção moderada. Agora, se ele tem um desses, ele certamente vai para um quadro grave ou crítico de Covid-19. Bom, a bandeira vermelha, então, para a Covid-19, que são essa triagem que a gente falou anteriormente, ela está associada, ela tem uma certa especificidade de 90%. E aí a gente tem um grupo de Singapura que conseguiu quantificar isso bem nesses fluxos que a gente discutiu da seguinte forma. Chega o meu paciente que é suspeito, confirmado, suspeito de uma síndrome respiratória, que pode ter confirmação de Covid-19 ou não, eles alocam para a área de vigilância respiratória e lá eles iam para os testes, que o Carlos vai discutir com vocês com mais detalhes certamente daqui a pouco. E aí o critério mínimo para transferência de setor ou alta eram 2 resultados negativos para a Covid-19 realizados com intervalo de 24 horas. Isso proveu para esse grupo de Singapura uma acurácia de quase 80% no diagnóstico e na determinação dos quadros. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde, agora em outubro de 2020, publicou uma definição de algumas sugestões sintomatológicas que a gente poderia trabalhar no departamento de emergência. Então, a gente tem síndrome gripal, que seriam os indivíduos com quadro respiratório agudo, caracterizado por 2 desses seguintes, que seria calafrio, odinofagia, cefaleia, tosse, coriza, distúrbio olfativo ou gustativo. Né? Acontece que, assim, analisando o que a gente já tem de dados do Brasil, do Ministério até agora, o que a gente tem na prática é quais são os sintomas mais comuns. O mais comum de todos que a gente tem é febre. Né? Vai de 43% a 99% dos casos. Depois vem tosse, que vai de 50% a 82%. E a fadiga, que vai de 11% a 70%, dependendo da amostra que a gente estava avaliando. A alteração parcial ou gradual do olfato, até a anosmia, ou digeusia, ou a geusia foi muito comum no início, muita gente atribuiu isso diretamente à Covid, mas depende da amostra. A gente tem amostras que isso varia de 5% a 98%, quer dizer, um intervalo enorme. Né? E anorexia e hiporexia 40%. Então, de novo, a gente está ainda num ambiente, num cenário de sintomas muito inespecíficos. Né? Os sintomas leves geralmente são sintomas não respiratórios, como gastrointestinais, náusea, diarreia, alguns sintomas neurológicos. A febre pode estar ausente, pode ficar aquele quadro clássico mesmo de dor de garganta, congestão, náusea, que agora para nós na emergência atrapalha mais ainda, porque nesse período agora de inverno em alguns estados a gente começa a ter juntos outros quadros respiratórios, próprios hemófilos, que nos atrapalham, e o painel viral não é francamente disponível em todo o serviço, até os quadros mais graves, que seria a pneumonia sem complicação, né, que é a infecção ali do trato sem sinal de gravidade, ou a pneumonia grave, que aí a gente tem as saturações abaixo de 96, com disfunção orgânica e cianose. Né? Eu não vou entrar em detalhes maiores aqui em relação aos aspectos da criança. Então, para finalizar, na prática, a gente tem uma missão muito complicada dentro do departamento de emergência, só do ponto de vista clínico. Por isso que, mais uma vez, eu ressalto a importância desse tipo de discussão, porque a gente tem que estar muito aliado ali com a patologia, com a radiologia, trabalhando nesses diagnósticos, nesse apoio diagnóstico distinto, porque não é fácil só do ponto de vista clínico a gente triar, e a gente tem que tomar muito cuidado para não sobrecarregar o serviço de emergência, o próprio hospital, obviamente internando ou botando para dentro todos os quadros respiratórios. A telemedicina ela tem sido uma aliada e tanto para nós, até para a triagem inicial mais efetiva e direcionamento daquilo que dá para ficar no domicílio, daquilo que dá para ir, daquilo que tem
que ir para o hospital. A gente tem feito isso em alguns serviços do país e até na rede pública, com alguns projetos até de monitorização junto com o Ministério da Saúde em alguns estados, alguns pilotos no Nordeste e em Minas Gerais, demonstrando que a telemedicina pode ser um bom aliado para nós nessa triagem e condução inicial dos quadros. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite e aí, na sequência, nós vamos então discutir alguns aspectos práticos aqui em perguntas, juntando o grupo. Muito obrigado. Doutor Hélio, muito obrigado pela brilhante palestra, tenho certeza de que o público gostou muito. Convido agora o Dr. Carlos Eduardo dos Santos Ferreira, que falará sobre o tema Diagnóstico Laboratorial da Covid-19 na Medicina de Emergência. Dr. Carlos Eduardo é médico patologista clínico, mestre e doutor em medicina pela Unifesp, gerente médico do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein, gestor médico do Laboratório Central da Escola Paulista de Medicina da Unifesp e é o nosso atual presidente da SBPC Biênio 2020-2021. Dr. Carlos, obrigado pela presença e a palavra é sua. Olá, eu sou Carlos Eduardo, agradeço aí a apresentação do Dr. Leonardo, sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Em nome da sociedade, aproveito para agradecer a parceria com as outras sociedades médicas, a Abramed, a Medicina de Urgência, o Colégio Brasileiro de Radiologia, agradecer a presença também dos colegas, parabenizar já o Dr. Hélio pela excelente apresentação e o Dr. Márcio também, que em breve vai nos trazer as informações vinculadas ao diagnóstico radiológico. Agradeço também ao apoio da CIMES nessa educação médica continuada em parceria com outras sociedades médicas. Vamos lá. Então, assim, coube a mim abordar aqui aspectos laboratoriais, né, a visão do laboratório no diagnóstico da COVID na medicina de emergência. Eu trago a minha agenda, vou tentar trabalhar esses 15 minutos aí abordando um aspecto amplo sobre a testagem, né, esse mantra do diretor da Organização Mundial da Saúde, testar, testar, testar. Vou falar um aspecto rápido sobre o vírus, sobre SARS-CoV-2, trazer os principais grupos de testes disponíveis para o diagnóstico da COVID, abordar especificamente os dois principais testes que têm utilidade aí, principalmente para o colega que está de frente com o paciente na medicina de emergência para o diagnóstico de fase aguda. Vou trazer também, depois, alguns parâmetros laboratoriais, alguns outros testes de laboratório que contribuem para a avaliação clínica desse paciente também que é admitido no hospital, aí, na emergência e, é lógico, depois nas unidades de internação. Essa é a frase, né? Testar, 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 que o diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, trouxe e virou um mantra, né? Muita mídia trouxe em relação a essa frase, mas o importante é testar com critério, tá? Que, então, a ideia do teste, da solicitação do teste laboratorial é ser solicitado com critério. Então, o exame deve ser solicitado de forma correta para o paciente certo e no momento exato. Tá? Então, a gente tem essa parte toda da identificação correta do exame, tá? Da indicação correta do exame. A partir daí, a gente starta todo um processo dentro do laboratório clínico, uma coleta, o ambiente deve ser adequado e o profissional deve ser treinado, tem aspectos envolvendo o transporte e a conservação dessa amostra, toda a questão analítica dentro do laboratório, a validação do método, a geração de um laudo e a interpretação desse exame. Por que é importante diagnosticar a COVID, principalmente na fase aguda e na medicina de emergência? É para a gente ter informação. A partir do momento que a gente tem informação em relação à confirmação diagnóstica, a gente pode proceder ao isolamento desse paciente de forma rápida e, como consequência, diminuir a transmissão de casos e achatar a curva de transmissibilidade. Esse é o coronavírus, o SARS-CoV-2. A gente tem aqui um vírus RNA de fita única. Tá? Nessa parte mais externa tem essa coroa, né, que repete o nome do coronavírus. Essa proteína externa aqui é a proteína glicoproteína spike, que está envolvida diretamente com a ligação do vírus para o vírus, que o vírus possa entrar dentro da célula e se replicar. A partir do momento que a gente tem anticorpos que neutralizam
essa ligação dessa proteína spike com o receptor ACE2, o vírus não entra na célula e, consequentemente, ele não se replica. Os testes de laboratório, basicamente, a gente divide em 2 grandes grupos: teste de detecção direta do material genético do vírus e testes de avaliação indireta, que aí são chamados testes sorológicos. Aqui eu vou trazer, no próximo slide, esses 2 grandes grupos de testes. Antes de entrar especificamente nos grupos de testes, é importante fazer a correlação entre o diagnóstico clínico. O doutor Hélio já trouxe todo o aspecto do diagnóstico clínico desse paciente. É um paciente que tem um acometimento sistêmico importante, com acometimento de diferentes órgãos e tecidos e, consequentemente, diferentes testes de laboratório que podem contribuir no monitoramento desse paciente. Eu vou discutir isso mais para frente. Entrando e voltando aqui no diagnóstico da COVID, os 2 grandes principais grupos de testes, como eu falei, teste de detecção direta do material do vírus, o principal deles, e o padrão ouro, o RT-PCR, que surgiu aí já no início da pandemia, né, sendo utilizado primers específicos para o SARS-CoV-2 e métodos in-house. Esse PCR, assim como vários outros produtos aí em relação a equipamentos de proteção individual e mesmo outros kits de laboratório, ficaram bastante indisponíveis por um período de tempo. Hoje os testes já estão bem disponíveis e, lógico, com o avanço da medicina laboratorial e da indústria trabalhando em cima da confecção desses kits, a gente pode evoluir do ponto de vista de diagnóstico, evoluir para métodos automatizados, métodos que executam extração desse material genético de forma rápida. E hoje a gente consegue liberar um teste de PCR para COVID em até 1 hora, utilizando testes de point of care, testes de rápidos para PCR. É importante falar também que a gente não tem esse teste disponível, amplamente disponível no país. É importante a gente citar isso. É o padrão ouro, mas é um teste que requer uma tecnologia, né, principalmente o PCR de forma manual e automatizada, de forma do método tradicional, né? Lógico, os kits comerciais envolvendo testes rápidos, esses já estão mais disponíveis em laboratórios de médio e pequeno porte. Agora, é lógico, as grandes redes praticamente se centralizaram o diagnóstico por PCR no início da pandemia. E como alternativa a essa detecção de testes rápidos, a gente tem o teste de detecção de antígeno viral. É um teste imunocromatográfico, esse sim, amplamente disponível aí, Brasil afora, um teste que tem um custo inferior ao PCR. Tá? Então, é um teste que eu vou estar mostrando um pouquinho em detalhes para vocês mais para frente. E aqui, só para falar, o doutor Hélio comentou a questão dos painéis com outros vírus e bactérias. Isso é importante, principalmente para o paciente grave, que não tem um diagnóstico etiológico definido. A gente tem, é lógico, em centros restritos pelo país, essa opção do diagnóstico sindrômico dessa infecção. Assim como o doutor Márcio deve mostrar também, a questão da imagem também não é patognomônica, né? Você tem vários sinais e sintomas, vários aspectos radiológicos que direcionam para a COVID, mas é lógico, importante o diagnóstico etiológico. E é lógico também que tem outras técnicas que ficaram aí disponíveis também em alguns laboratórios. Aqui a gente tem técnicas derivadas do PCR, como o LAMP e o NIR, que usam amplificação isotérmica, são um pouco menos sensíveis que o PCR, mas a especificidade alta, assim como a especificidade do teste de antígeno. Por fim, aqui, os testes de resposta imune, tá, as sorologias. Esse requer uma discussão ampla sobre a avaliação desses testes. Aqui, para o diagnóstico de emergência, para o paciente que chega tardiamente ao pronto-socorro e perde a janela do PCR, é uma alternativa diagnóstica. Essa é a vida de um teste de laboratório, tá? Desde a descoberta da molécula, passando pelo desenvolvimento dos métodos, a validação pela indústria diagnóstica, aprovação pelos órgãos regulatórios, aqui no caso do Brasil, a Anvisa, validação pelos laboratórios clínicos, disponibilidade para a prática clínica e, assim, toda a parte de regulação, disponibilização na tabela TUS, aprovação no rol da ANS e aprovação para a Conitec. Tá? Então, aqui, os testes, tanto de PCR como de antígeno, já passaram por todas essas etapas e já estão disponíveis para a prática clínica e aprovados pelos órgãos regulatórios.
Como eu comentei, o RT-PCR é o padrão ouro para o diagnóstico. O ideal é que se realize o PCR do 2º ao 5º dia. Amostras ideais são amostras de secreção de naso e orofaringe, né? O cotonete, que praticamente todo mundo já deve ter feito um teste desse durante a pandemia. A gente pode utilizar de outros materiais para identificação do vírus também. A gente já teve alguns casos de não identificação do vírus em secreção de naso e orofaringe. É lógico, é uma alternativa boa, principalmente quando o paciente tem um quadro gastrointestinal, é a utilização das fezes como material ou até mesmo o suave retal. Na China, eles consideram esse material até um material de eleição para o diagnóstico de fase aguda da Covid-19. Um ponto importante que eu comentei, coleta e transporte dessa amostra devem ser feitas de formas adequadas para garantir uma sensibilidade e uma especificidade do PCR. O PCR ele pode ficar positivo por um período longo, de até 14, 21 dias após o início dos sintomas, o período ideal para o diagnóstico do 2º ao 5º. E como nada é 100% em medicina, alguns casos persistem positivos por até 80 dias. Né? Isso aí há vários pacientes que, mesmo com uma virulência baixa, eles permanecem com PCR positivo por um período muito grande. A gente interroga até se o vírus pode ficar latente. Uma questão em relação ao CT, né? Quanto mais baixo o CT, é uma informação que vem no exame do PCR, é um valor que, quanto mais baixo, indiretamente é uma maior concentração de vírus. Tá? Então, CTs inferiores a 30, o vírus está em uma replicação maior, uma concentração maior, e CTs a partir de 30, a concentração de vírus é menor. É uma variação indireta em relação à concentração viral. Essa é uma publicação que eu fiz com um grupo de pesquisadores da América Latina, mostrando os algoritmos de utilização do PCR na fase aguda da Covid-19. Tá? Então, o PCR como principal teste, tanto para pacientes sintomáticos como para pacientes assintomáticos. Na alternativa do PCR, o teste de antígeno, tá? Como eu falei, é um teste com custo inferior e amplamente disponível pelos laboratórios do país. Tá? Um teste imunocromatográfico, como aqueles outros testes também que utilizavam a ponta de dedo, né? o periférico para sorologia. Esse também é um teste imunocromatográfico, só que ele utiliza secreções de naso e orofaringe, assim como o PCR. Tá? Então, ele tem uma vantagem em relação ao PCR, ele tem um custo menor, ele está mais acessível e ele tem um resultado rápido, em até 20 minutos. Tá? E com uma sensibilidade muito boa para os períodos iniciais, para os dias iniciais em relação ao início dos sintomas. Tá? Então, até o 5º dia de sintoma, a gente consegue uma sensibilidade próxima a 90% e uma especificidade muito alta, aí, quase próxima a 100% de especificidade. As vantagens desse método: tempo de processamento, como eu coloquei, não necessita de equipamentos especiais e o manuseio semelhante a qualquer prova rápida. A desvantagem: tem uma sensibilidade inferior ao comparado com o RT-PCR. Aí eu coloco CTs próximos a 30, o teste de antígeno consegue detectar, então CTs inferiores a 30 ele já consegue identificar. Indicação apenas em pacientes sintomáticos, aqui é controverso. A gente tem uma ampla testagem também para pacientes assintomáticos, com uma boa identificação desses casos em pacientes assintomáticos também. Uma alternativa ao diagnóstico de fase aguda, a gente tem a detecção de anticorpos, tá? Aqui, principalmente para os pacientes que se apresentam tardiamente ao pronto atendimento, tá? A partir do 8º dia do início dos sintomas, você já começa a ter um teste de anticorpo positivo. Caso você tenha um PCR negativo e a suspeita clínica seja forte, você pode solicitar uma sorologia para tentar identificar esses pacientes. Indo para a segunda parte, em relação aos testes de avaliação do segmento clínico do paciente, como eu falei, a Covid-19 pode fazer um acometimento sistêmico de vários órgãos e tecidos. O Dr. Hélio colocou as diferentes sintomatologias do paciente, desde acometimento cardiovascular, gastrointestinal, uma injúria renal, uma injúria hepática, uma injúria neurológica, alterações do sistema imune, alterações do sistema de coagulação e, é lógico, aqui a parte respiratória mais grave, com a síndrome respiratória aguda. Os principais exames envolvidos nessa avaliação do paciente, a gente pode colocar o hemograma,
as provas de fase aguda, a proteína C reativa, a procalcitonina, que eu vou comentar um pouquinho, creatinina, ureia e cistatina C para avaliação de função renal, assim como os eletrólitos, a dosagem da gasometria arterial para avaliar a acidemia e a acidose respiratória, assim como o lactato, a avaliação de oxigenação também na gasometria, as provas de coagulação, avaliação de função hepática e avaliação cardíaca aí com diagnóstico diferencial aí também entre infarto, aí também possibilidade de diagnóstico de miocardite. Esses são uma revisão com várias publicações trazendo as principais alterações laboratoriais na COVID-19, como eu trouxe para vocês aí os principais testes envolvidos, dependendo do órgão de acometimento. Entrando em gasometria, a principal alteração é a acidose respiratória, tá? Causada pela pneumonia viral pelo SARS-CoV-2, em vidro fosco. Eu acho que o doutor Márcio deve trazer essas imagens aí para a gente na próxima apresentação. Em relação à oxigenação, PO2, né, a avaliação dessa oxigenação, a hipoxemia leve, moderada ou grave, isso também pode ser avaliado tanto por oxímetro de pulso, assim como em obtenção de amostras de sangue arterial. Anormalidades da PO2, aqui a doença pulmonar, diminuição da difusão pulmonar com redução de troca alvéolo capilar, faz com que ocorra essa hipoxemia na COVID-19. Aspectos importantes em relação à temperatura e pressão atmosférica devem ser relatados para ajuste desses valores na gasometria. A informação da oxigenação inspirada de oxigênio serve apenas para o médico avaliar a gasometria, interpretar a gasometria no momento do exame. Entrando nos aspectos em relação ao acometimento sistêmico, aqui no caso o coração, né, qualquer injúria miocárdica libera troponina cardíaca. A troponina é um marcador cardio específico. A partir do momento que a gente tem qualquer injúria miocárdica, você libera a troponina. E essa troponina liberada, com sinais de isquemia miocárdica, você tem o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio. Então, as principais aplicações para a utilização da troponina aqui para a COVID e a suspeita de infarto, tá? A gente pode ter COVID, paciente infartando também, avaliação prognóstica em outras patologias cardíacas, aqui no caso a miocardite viral, que é mais frequente que o próprio infarto. Essa é a publicação do New England, trazendo uma avaliação dos ensaios de troponina de alta sensibilidade, como avaliações prognósticas. Aqui eles trazem tanto a troponina I como a troponina T. Quanto maior a troponina, maior o risco de mortalidade ou infarto, tá? Então, quem tem troponina mais alta morre mais, independente da patologia, tá? Mesmo para pacientes que não estejam infartando, ou mesmo até na população em geral. Aqui só para mostrar uma revisão de alguns artigos em relação à troponina. Quem tem troponina mais alta na COVID morre mais. Procalcitonina, rapidamente. A procalcitonina é um biomarcador utilizado para diferenciação de infecção viral e bacteriana. Então, na COVID, importante a diferenciação da infecção secundária bacteriana na COVID para a introdução do antibiótico, tá? Então, a especificidade da procalcitonina, da identificação da pneumonia associada à bactéria é um importante biomarcador e até mesmo para a introdução precoce desse antibiótico no paciente mais grave. Esses são os valores de corte que você deve desconsiderar a utilização do antibiótico. A partir do momento da elevação de 0,1 de procalcitonina, você ainda está desencorajado a utilizar o antibiótico, mas quando a procalcitonina passa de 0,26, você já está encorajado a iniciar a terapia com antibiótico na COVID-19 para o paciente. Esses são os principais outros parâmetros laboratoriais que dividem gravidade do paciente com COVID. Aqui o dímero, um importante biomarcador utilizado na avaliação do distúrbio de coagulação no paciente COVID. Quanto mais alto, em vermelho, são os pacientes que evoluíram a óbito com valores de dímero. Interleucina 6 também, um outro biomarcador para a fase inflamatória. Aqui a troponina eu já relatei para vocês. Quanto maior a troponina, pior o prognóstico. DHL, uma isoenzima inespecífica de vários órgãos, tanto pulmão quanto hemácias, como fígado, como outros tecidos, também como coração, fazem elevação de DHL, ferritina, proteína de fase aguda, e por fim a linfopenia, bem descrita aí
nos pacientes com COVID em fase aguda. Essa é a última publicação que eu vou trazer também, mostrando alguns exames de laboratório entre sexo e idade em pacientes com fase aguda da COVID-19. Em vermelho, sexo feminino, em azul, sexo masculino. Azul mais escuro são os casos, azul mais claro são os controles. Isso tanto para homens como para mulheres. Aqui vocês veem proteína C reativa, TGO, TGP, gama, sódio, cálcio, ferritina, fibrinogênio e DHL. Então, vocês podem acompanhar que nos homens as elevações são sempre maiores que nas mulheres, principalmente tanto para a função hepática como para as proteínas de fase aguda. As mulheres têm um diferencial em relação aos homens apenas no peptídeo natriurético, na avaliação da insuficiência cardíaca, hipertensão secundária, ou um infarto, ou uma miocardite, que elas fazem uma elevação maior em relação aos homens. Era basicamente isso que eu tinha a trazer para vocês. Eu sei que a quantidade de informações é muito grande. A gente tem um tempo restrito para discussões. Depois eu coloco à disposição em relação à discussão aí no final, ou mesmo a resposta por perguntas por e-mail. Como conclusões, diagnóstico de fase aguda, método de detecção direta do vírus, devem ser utilizados do 1º ao 7º dia, do 2º ao 5º como ideal. Padrão ouro PCR, o teste de antígeno, uma alternativa importante, aí, principalmente para os laboratórios e para os hospitais que não têm o PCR disponíveis. E o diagnóstico tardio, você pode se valer da sorologia a partir do 8º dia. A sorologia começa a ter um aumento da sensibilidade diagnóstica a partir do 8º dia. É lógico que depois do 21º, essa sensibilidade é próximo a 100%. Tá? E doença sistêmica, o acometimento de vários órgãos e tecidos. Essa avaliação desses exames que eu trouxe para vocês devem ser feitas de forma individualizada, de acordo com o quadro clínico do paciente e o segmento clínico do mesmo. Agradeço mais uma vez, estarei disponível aí para a nossa discussão. Muito obrigado, Dr. Carlos Eduardo, pela belíssima exposição. Aprendemos muito. Convido agora o Dr. Márcio Valente Yamada Sawamura, que irá abordar o tema Diagnóstico da COVID-19, aspectos de imagem. Dr. Márcio é médico radiologista, membro do Colégio Brasileiro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem, radiologista torácico do Hospital Sírio-Libanês e coordenador do Grupo de Radiologia Torácica do INRAD, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Dr. Márcio, muito obrigado pela presença. Obrigado pela apresentação, Leonardo. Eu acho que essa iniciativa é muito interessante da gente juntar aí as sociedades. Eu vou falar sobre a parte de imagem do COVID e vou abrir aqui a aula para vocês. Então, vamos falar sobre os aspectos de imagem da COVID-19. Eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa apresentação. E eu vou começar falando sobre o papel dos exames de imagem no diagnóstico da COVID-19. Vou passar pelos principais achados de imagem nos exames de tórax. E eu vou terminar falando da quantificação do acometimento pulmonar, que é uma característica que vem sendo muito utilizada na avaliação desses pacientes. Começando pelo papel dos exames de imagem, eu faço algumas considerações em relação aos estudos que já foram publicados sobre o assunto. Então, é importante a gente ter em mente os riscos ao paciente em relação à exposição à radiação, à realização de exames desnecessários, os riscos à exposição da equipe de saúde, a questão de acesso, né, aos equipamentos de proteção individual. A gente sabe que hoje a gente já não tem, né, aquela escassez, aquela falta desses equipamentos, mas a gente também não deve, né, fazer essa utilização desnecessária desses equipamentos. E também questões em relação ao acesso ao exame do PCR, né, e ao acesso aos exames de imagem, que a gente sabe que, na realidade do Brasil, não são todos os lugares que têm isso de fácil acesso, né? Então, frente a esse pano de fundo, as diversas sociedades de imagem, né, tanto o Colégio Brasileiro de Radiologia, quanto o Colégio Americano,
e a Sociedade Europeia de Radiologia se posicionaram, publicando artigos sobre a utilização dos exames de imagem no contexto do diagnóstico da Covid-19 e há um consenso entre os especialistas de que a imagem não deve ser utilizada isoladamente para o diagnóstico da doença e também não deve ser utilizada como um método de rastreamento. A princípio, ela não está indicada nos pacientes que têm suspeita de COVID e que estão assintomáticos, ou então com sintomas leves. E aí, há uma exceção, né? Claro, cada caso deve ser avaliado individualmente, pacientes com comorbidades, pacientes idosos, ou então, né, aquele contexto em que a gente não tem o PCR disponível, ou então há uma demora muito grande no resultado do PCR. Nesses casos, né, mesmo pacientes com sintomas leves podem fazer a imagem pode ajudar aí na condução do caso. Agora, a imagem está indicada nos pacientes sintomáticos moderados a graves, pacientes que estão hospitalizados ou então com piora dos sintomas. E aí, nesse caso, a tomografia, que é o exame de escolha para avaliação do paciente. O raio-x de tórax, né, eu não posso deixar de falar nele. O aspecto típico aí da pneumonia por COVID são de opacidades multifocais e bilaterais, como neste caso aqui, né, esses focos aqui de opacidades bilaterais. Outro aspecto muito comum da gente ver é de opacidades na periferia dos pulmões, em geral com predomínio mais nos campos inferiores. Esse é o aspecto típico da doença, porém, né, é bem inespecífico, há muita sobreposição com outras doenças e também há uma baixa sensibilidade, né? Então alterações mais discretas a gente acaba mesmo não vendo no raio-x, é uma limitação do método. Então, ele vem sendo utilizado muito mais para, no caso, né, onde não há tomografia de tórax, então o raio-x pode ser utilizado neste contexto, ou então no segmento de pacientes internados, ou então pacientes na UTI, para avaliar aí a progressão da doença. O ultrassom de tórax é um outro método de imagem que também tem o seu papel aí na avaliação da COVID. Também um papel mais limitado, uma vez que a gente consegue avaliar por ultrassom a região mais periférica dos pulmões, né? A gente não consegue ver o pulmão como um todo, assim como a gente vê na tomografia. Então, ele também é reservado mais no contexto de uma UTI, alguma dificuldade, né, de encaminhar o paciente para a tomografia, por exemplo, e principalmente no contexto de segmento desses pacientes. E aí, agora sim, eu mostro a tomografia de tórax e os seus principais achados. Essa daqui é uma revisão sistemática que saiu em 2020, em que a gente tem aí os principais achados, como a maioria de vocês já deve ter ouvido, né? O principal achado é o vidro fosco, aquela opacidade em vidro fosco, mais de quase 90% dos pacientes, com uma distribuição bilateral, um predomínio periférico e posterior. Esse é o aspecto mais típico aí do acometimento dos pulmões. Então, como eu disse, o mais comum é o vidro fosco. A definição de vidro fosco é dessa opacidade, né? essa imagem mais branca que a gente vê no pulmão, porém, que deixa a gente ver os vasos passando no meio dela, como aqui. Então, isso é uma opacidade em vidro fosco, é um preenchimento alveolar parcial, no caso por células inflamatórias. Outro achado possível é o de pavimentação em mosaico. O que é isso? É quando a gente tem o vidro fosco e também umas linhas no meio dele. Isso tem uma representação do espessamento de septos intra- e interlobulares nos lóbulos pulmonares, que são essas linhas, né, também pelo processo inflamatório, e a gente vê, além do vidro fosco, esse rendilhado. Outro achado comum é o de consolidação, né, normalmente associado ao vidro fosco, e a consolidação já é um preenchimento alveolar mais intenso,
em que a gente não consegue definir os vasos no parênquima pulmonar, né? Então, essa é a definição de consolidação. Um outro achado comum é o de halo invertido, que quando a gente tem uma opacidade periférica mais densa e o interior da lesão é menos densa, né? Tem uma atenuação de um parênquima mais normal. Isso foi descrito, né, inicialmente como um sinal de pneumonia em organização. A gente sabe que algumas infecções virais podem cursar com esse padrão, e inclusive o COVID. Alguns achados, porém, são raros no COVID, ou menos comuns, né? Como broncopatia inflamatória, espessamento de paredes brôncas, isso não é um achado comum. As opacidades centrolobulares, sinais de bronquiolite, né? Uma inflamação das pequenas vias aéreas também não é tão comum. O derrame pleural também não é comum. E a presença de linfonodonegalias também não é comum. Então, ano passado, né, em meio da pandemia, também foram publicados algumas sugestões de relatórios tomográficos, né, como forma de ajudar no diagnóstico, né, e no segmento aí desses pacientes. A que vem sendo mais utilizada é a que foi publicada pela Sociedade Norte-Americana de Radiologia, que define os padrões tomográficos em 3 níveis: o padrão típico para a COVID, o padrão indeterminado para a COVID e o padrão atípico para a COVID. Eu vou mostrar agora alguns exemplos para vocês verem. Esse é um caso, todos são casos de pacientes com COVID confirmado, nesse padrão típico. Então, esse primeiro caso, a gente vê múltiplos focos de opacidades em vidro fosco, por vezes nodulares, bilaterais em todos os lobos pulmonares. Então, esse é um padrão típico para o COVID-19. No contexto da pandemia, a gente deve sugerir que isso seja uma pneumonia por COVID. Outro aspecto muito típico é esse de opacidades com predomínio periférico nos pulmões, né? Em geral, periférico e também com maior incidência na região posterior dos pulmões. Esse é um outro padrão considerado típico, também muito sugestivo de COVID. E como eu já disse, né, um outro padrão que a gente pode observar é esse do halo invertido, como neste paciente aqui. Passando para o padrão indeterminado, né, são alterações em que pode ser COVID, mas também admitem diferencial com outras infecções e outras doenças, né? Esse é um exemplo de um paciente que ele tem uma opacidade em vidro fosco grande aqui no lobo inferior esquerdo, mas é uma alteração focal. Não vejo, ele não tem alterações nos outros lobos pulmonares. Então, isso aqui pode ser COVID, principalmente numa fase mais inicial, né? Pode ser que depois a doença progrida para os outros lobos pulmonares, mas numa fase em que a gente só tem uma opacidade em um lobo focal, isso fica como um padrão indeterminado, né? Não exclui a COVID, mas a gente não fica satisfeito, né, pela imagem só, para fechar o diagnóstico, para sugerir o diagnóstico, né? Um outro caso de padrão indeterminado é quando a gente tem uma doença muito extensa, né? Um acometimento pulmonar muito extenso, como nesse caso aqui, em que o paciente tem um vidro fosco acometendo quase que difusamente aí o pulmão. Então, é a mesma coisa, pode ser COVID, mas também admite diagnóstico diferencial com outras doenças, congestão, outras infecções virais, pneumocistose, por exemplo. Então, fica como um padrão tomográfico indeterminado. E, finalmente, passo para os padrões atípicos. No caso dessas características, a gente deve, primeiramente, pensar em outras etiologias. Por exemplo, uma consolidação muito extensa, né? Aqui é uma consolidação quase que lobar. A gente tem que pensar primeiro numa pneumonia bacteriana. Presença de cavidades, né? Escavações. A gente tem que pensar também, por exemplo, aqui no caso, numa tuberculose. Uma bronquiolite muito exuberante, como nesse caso aqui, é uma micobacteriose atípica. Então, são padrões tomográficos que não são comuns da gente ver no COVID. Então,
frente a esses padrões, a gente tem que pensar primeiramente em outra etiologia. Cuidado, né? Mesmo aquele padrão típico, ele não é completamente específico para a COVID, há uma sobreposição com outras doenças, principalmente outras pneumonias virais podem ter o mesmo aspecto de imagem, reações medicamentosas, por exemplo, algumas doenças do colágeno com acometimento pulmonar, pneumonite de hipersensibilidade, são algumas doenças que podem ter um padrão tomográfico parecido com aquele do típico para a COVID, e aí é importante a gente ter o contexto clínico e laboratorial, né, para fechar o diagnóstico. Aqui são alguns exemplos, né, todos eles poderiam ser COVID por imagem, né, esse aqui é um caso que a gente vê opacidades predominantemente na região periférica e posterior dos pulmões, pavimentação em mosaico, né, poderia ser. Aqui já um acometimento mais extenso, né, um vidro fosco bem extenso no parênquima pulmonar, e aqui alterações mais focais. Todos são infecções virais, primeiro um H1N1, segundo um CMV, e o terceiro um herpes vírus. Então, é só para vocês verem como há sobreposição de outras doenças no aspecto de imagem. A gente já conhece muito bem a evolução da imagem nos pacientes. Esse é um dos primeiros artigos que descreveu isso. E ele traz dois pontos muito interessantes, né? O primeiro é que pacientes, né, entre 0 a 2 dias dos sintomas, é muito comum que eles tenham a tomografia normal. Então, não adianta a gente fazer tomografia em pacientes com poucos dias dos sintomas, porque é muito provável até que a tomografia seja normal, e isso não exclui o diagnóstico da doença, né? Muito pelo contrário. E a gente sabe que há uma tendência, né, a aumentar aí essas opacidades no parênquima pulmonar até 12, 14 dias, em geral, as opacidades aumentam, e depois, né, nos casos que evoluem bem, que tem uma evolução favorável, isso tende a reduzir. Então, esse daqui é um caso de um paciente que evolui bem, né, um paciente que tinha sintomas leves, um acometimento pulmonar pouco extenso, então, em geral, até os 13, 14 dias essas opacidades aumentam, e depois elas tendem a reduzir, e pode demorar aí meses para sumirem completamente. Complicações também são observadas, né, nas infecções por COVID, então sempre lembrar delas. Por exemplo, nesse caso era uma paciente que tinha um COVID também pouco extenso, algumas opacidades em vidro fosco esparsas, mas ela apareceu com uma consolidação bem extensa no lobo inferior direito, né, muito fora do padrão do resto do acometimento pelo COVID. Então era uma co-infecção, aí uma pneumonia bacteriana associada. O TEP, né, é outro achado que a gente tem visto com uma certa frequência, principalmente em pacientes graves, né? Então, a gente tem trabalhos aí mostrando que a incidência, né, nos casos graves de UTI é bem grande, 20, 30, até 30%, né? Isso aqui é um exemplo de um trabalho que foi realizado na França. E complicações relacionadas à ventilação mecânica, né? Como neste caso aqui, um extenso pneumomediastino, enfisema subcutâneo. A gente sabe que a ventilação mecânica não é fácil nesses pacientes, então a gente vê até com uma frequência maior, né, do que em outras infecções, em outras causas de internações, o pneumomediastino relacionado ao barotrauma. Muito tem se discutido atualmente sobre as sequelas pulmonares, né? A verdade é que ainda é preciso mais tempo de seguimento desses pacientes e mais trabalhos para a gente saber aí a real prevalência dessas sequelas. A gente tem experiência prévia, né, com outras infecções virais, com quadros de SARA, e a gente sabe que sim, né, alguns pacientes vão desenvolver sequelas, vão ter comprometimento pulmonar, e existem diversos fatores envolvidos, né? A questão do tempo de internação, ventilação mecânica e por aí vai. E para terminar, queria falar sobre a quantificação do acometimento pulmonar. Hoje em dia, né, o mundo está muito mais objetivo, a medicina também, né, e a radiologia também.
Então, é interessante, né, a gente fazer uma avaliação mais objetiva do acometimento pulmonar, e a ideia é tentar correlacionar, né, esse acometimento com a gravidade do quadro e com a mortalidade. Infelizmente, a gente sabe que em alguns casos há uma certa dissociação clínica e radiológica, né, de imagem. Foi o primeiro artigo a primeira recomendação aí que tratou de utilizar essa questão do acometimento pulmonar na tomografia foi essa publicação do CDC da China, no JAMA, em fevereiro de 2020, que eles utilizaram esse corte aí de 50% do acometimento pulmonar. Então, numa análise visual do parênquima pulmonar, os pacientes que tinham um acometimento maior de 50% era um critério de gravidade que foi utilizado por eles, né, para considerar internação do paciente. Isso vem sendo utilizado, né, por diversos lugares como um critério de gravidade. Posteriormente, nós tivemos alguns outros trabalhos que também fizeram isso até de uma forma, com software, de uma forma automática, que conseguiram medir de uma forma mais objetiva aí o acometimento. Por exemplo, né, esse é um exemplo de um grupo da Itália, que mostrou que os pacientes que tinham mais de 27% de acometimento pulmonar tinham maior risco para internação na UTI e um maior risco de óbito. Existem, né, softwares que fazem essa quantificação automática. Aqui é um exemplo de um desses softwares. Hoje em dia, né, a tecnologia evoluiu muito e realmente eles fazem uma marcação muito boa das áreas acometidas e conseguem te dar uma porcentagem, né, de uma forma mais objetiva do acometimento pulmonar, melhor até do que a nossa análise visual. A gente percebeu que na análise visual a gente acaba superestimando a quantificação, tem até alguns trabalhos já mostrando isso, e então dessa forma a gente consegue, né, ter uma avaliação mais precisa. Então, concluindo, os exames de imagem, né, não substituem completamente o PCR e eventualmente as sorologias, mas eles podem auxiliar no diagnóstico em alguns cenários clínicos. A tomografia deve ser usada principalmente em pacientes que estão sintomáticos, na pesquisa de complicações, né, piora clínica ou então de diagnósticos diferenciais. Lembrar que o aspecto de imagem não é específico, né? Porém, no contexto de pandemia, uma tomografia com o padrão típico é muito sugestivo, né, do diagnóstico. E a quantificação do acometimento pulmonar é uma informação a mais, né, que a gente pode utilizar na graduação de gravidade aí do paciente. De uma forma geral, hoje em dia a gente ainda faz isso visualmente, porém já existem softwares que conseguem fazer isso de uma forma mais objetiva e mais precisa e podem também ser utilizados. Muito obrigado aí a todos. Muito obrigado, Dr. Márcio, pela excelente palestra, foi muito esclarecedor. Agora, gostaria de convidar a todos para um pequeno debate. Inicialmente, gostaria de perguntar ao Dr. Hélio. Dr. Hélio, de acordo com a sua palestra, né, muitos se perguntam, existe algum sinal, algum sintoma mais sensível ou específico para a gente pensar no possível diagnóstico clínico de COVID-19? Leonardo, é super importante essa pergunta. Eu acho que, assim como para os intensivistas e mesmo para os emergencistas, o momento certo de entubar o paciente é a pergunta de $1 milhão que a gente brinca. Essa é a mesma para nós no departamento de emergência, na triagem. É muito vasto, né, a sintomatologia e a apresentação do Carlos completou muito isso, né, mostrando os diversos aspectos da inflamação ali, acaba dando sintoma em tudo, né. Parece que o que a gente encontra mais realmente é muito quadro gripal, é febre, um pouco da fadiga, da mialgia. Aquela história que ficou bastante comentada, que é a questão das alterações de sensibilidade quanto a cheiro, sabor, infelizmente são muito vastas na literatura, a gente tem de 5% a 98%. Então fica mais como os quadros inespecíficos febris, com fadiga associada e um quadro
gripal, talvez. Na dúvida, a gente pega, no início nos ajudava muito a epidemiologia, quer dizer, a questão do contato, mas agora até isso a gente perdeu, né? Quer dizer, agora não tem mais epidemiologia nenhuma, a coisa é uma pandemia. Então, a gente sempre brinca na emergência que em tempos de pandemia, tudo que entrou, até que prove ao contrário, pode ser. Então, a gente tria tentando achar aquele grupo dos 6 diagnósticos, mas acaba não tendo especificamente, infelizmente, um marcador de certeza. Perfeito. Uma agora para o Dr. Carlos Eduardo, né? Você abordou um pouco na sua palestra, mas eu gostaria que deixasse um pouco mais claro, né, como é que a gente poderia diferenciar essas troponinas cardíacas elevadas, né, em infarto do miocárdio ou a miocardite, né, em paciente aí com COVID. Léo, essa pergunta é bem interessante e importante para o paciente que fica com um quadro aí de dor, né, no pronto atendimento e tem o diagnóstico de COVID. O diferencial entre o infarto e a miocardite é importante. A troponina é um teste, um biomarcador bem específico do coração. Provavelmente todo paciente que tenha COVID e tenha comprometimento cardíaco, ele vai ter a troponina elevada. Na suspeita clínica de dor isquêmica, né, uma dor anginosa, esse paciente ele deve realizar 2 dosagens de troponina, sendo enquadrado no protocolo de dor torácica. Tá? Tempo 0 e tempo 1 hora, se o serviço estiver disponível aí de uma troponina de alta sensibilidade, e pegar o delta de variação em relação à primeira dosagem da segunda, e aí aumenta a especificidade para o diagnóstico do infarto. Qualquer paciente com acometimento cardíaco, ele vai ter elevação de troponina. Agora, se ele estiver infartando, essa elevação vai ser mais rápida. Se eu dar um exemplo aí, se ele tiver uma troponina de 15 picogramas por ml, numa segunda dosagem, 1 hora depois, se ele tiver com 25, aí se aumentar 5 picogramas por ml entre uma dosagem e outra, é um aumento de especificidade para o diagnóstico de infarto, e o infarto deve ser tido como principal causa aí uma síndrome coronariana aguda sem supra do segmento ST. É lógico que o paciente chega com um quadro de eletro alterado, já com supra, aí o segmento já é direto aí para hemodinâmico ou trombolítico, né? E o tratamento convencional para o infarto. Mas é uma pergunta bem interessante, porque os quadros eles acabam se confundindo, essa pressão no peito é bastante um sintoma que os pacientes sentem também quando tem COVID, então esse diferencial entre miocardite e infarto é importante. Eu acho, não sei se o Márcio quer trazer alguma informação em relação à imagem também, Márcio, né? Em relação à miocardite, aí se pode contribuir também nesse diagnóstico diferencial. Posso comentar, Carlos. Muito tem se utilizado o ultrassom à beira do leito, né? O point of care, para avaliação tanto no pulmão, no COVID, mas também no cardíaco, né? Então a gente pode avaliar a veia cava inferior, ventrículo direito, para ver o estado volêmico do paciente e também avaliação da função, né, cardíaca. Então isso também poderia ajudar nesse diferencial. Seria um exame auxiliar, né? Tá. E para miocardite, aí qual seria a imagem melhor aí para a tentativa? Seria mesmo tomo ou ressonância? Para miocardite, o exame padrão ouro é a ressonância cardíaca, né? Seria o padrão ouro. Agora, a ressonância a gente tem uma dificuldade maior, né, para realizar, é um exame mais demorado, menos acessível. Então, nesses casos, o ecocardiograma, ou mesmo a avaliação ali na beira do leito da função, né, miocárdica através do ultrassom, pode ser uma ferramenta aí utilizada. Como coloquei em relação a esse diagnóstico diferencial, Léo, realmente é um desafio, né? Principalmente por a troponina ser um biomarcador cardio específico e altera, você consegue ver gravidade, você conseguir diferenciar e contribuir aí, é importante aí esse diagnóstico diferencial. Com certeza. Aproveitando a deixa do Dr. Márcio, né, falando aí um pouco que nem todos os serviços, né, têm aí métodos mais avançados de diagnóstico, como tomografia, ressonância, e a maioria utiliza o raio-x, né? Então, como é que lidar aí com essa questão da velha radiografia de tórax, né, na COVID-19? Eu queria que você falasse um pouco isso.
Acho que é bem o que você colocou, né, Leonardo? O preconizado é que a gente faça a tomografia de tórax nesses pacientes, que é o exame que a gente consegue ter uma avaliação global, né, do pulmão melhor. Mas a gente tem muitos cenários, né, em que a gente não tem tomografia, e aí o raio-x pode ser utilizado, né? A gente sabe que ele tem uma menor sensibilidade, mas ele pode ser utilizado. Eu mostrei, né, alguns casos típicos de acometimento do COVID. Normalmente são aquelas opacidades multifocais, bilaterais, ou então aquelas opacidades com predomínio periférico. Tem alguns grupos que até quantificam o acometimento no raio-x, né, para tentar gerar, né, um grau de gravidade aí, determinar, né, a gravidade do comprometimento pulmonar. Isso é possível também. E acho que é importante lembrar que um raio-x normal não exclui, né, o diagnóstico de COVID-19. Casos iniciais podem ter um raio-x normal, ou casos com comprometimento pequeno, né, do pulmão também podem vir com raio-x normal. Então, isso não exclui. E ele tem sido utilizado mais no segmento, né? Então, na evolução aí dos pacientes internados em UTI, aí sim é onde a gente acaba utilizando mais ele. Perfeito. E aquele padrão também, né, de vidro fosco não é patognomônico também de COVID, né? Exatamente, é uma dificuldade que a gente tem nos exames de imagem, porque vidro fosco, praticamente todas as doenças podem dar vidro fosco. Então, é aquilo, um cenário, né, da pandemia, paciente com sintomas típicos, como o Hélio colocou, e com a imagem típica, aí claro que juntando tudo isso favorece muito o diagnóstico. Agora, um vidro fosco lá sozinho, né, não dá para falar que é COVID. Isso é uma dificuldade nossa do dia a dia, né? Hoje em dia a gente vê vidro fosco, o pessoal já é COVID, mas calma, não é todo vidro fosco que é COVID, o diagnóstico diferencial é amplo. Certeza. Bom, mais uma pergunta aqui para o doutor Hélio. A gente está aí, né, falando em isolamento social, que é importante, o uso das medidas restritivas, e a gente sabe que tem muita demanda, né, para muitos controles na área da saúde, que elas estão ficando represadas, né? A população está um pouco insegura de ir para um hospital, né, procurar algum serviço, algum atendimento, mas no caso, sentindo uma emergência, tem que ir, né? Então, assim, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa segurança, né, para as pessoas quando querem e precisam de procurar, né, um serviço hospitalar, né, para poder ser atendido. Isso é um ponto super importante, Leonardo, porque é o que a gente comentou no início da apresentação, né? A gente, obviamente, está extremamente envolvido com a pandemia, mas já se vão quase 1 ano e meio, 2, e as doenças crônicas foram se negligenciando, né? Os pacientes se negligenciaram por temor, alguns por temor, outros, obviamente, pelo próprio descuido que esse tipo de situação leva, a questão de isolamento social, e a gente tem uma previsão de uma quinta onda aí, que não vai ser de Covid, mas certamente de todas essas doenças descompensadas em quadros agudos, né? Tem sido muito comuns as quedas de idosos, então fratura tem sido muito comum nos hospitais agora, o idoso fica em casa, muitas vezes desassistido, ele começa a deambular, não tem um cuidado maior e fraturas. Os quadros coronarianos, a gente teve vários relatos de colegas que fazem medicina de emergência pré-hospitalar, mostrando que em alguns períodos do início da pandemia aumentou muito o número de paradas cardiorrespiratórias fora do ambiente hospitalar por doença coronária. Então, o paciente começa a ter dor em casa e teme ir para o hospital e acaba fibrilando, e quando o serviço de emergência chega, já evoluiu ao óbito. Então, assim, é uma preocupação real. Vários hospitais começaram a redefinir os fluxos, inicialmente os privados, e agora mesmo os hospitais públicos, os fluxos de segurança, para isolar as cortes respiratórias e criar e manter o fluxo da emergência normal, porque o trauma continua acontecendo, o infarto, o AVC continua acontecendo, as quedas, as fraturas, e os pacientes têm que entender que precisa ir, e os hospitais precisam entender que é seguro, deve ser seguro oferecer esse atendimento a eles com esse fluxo. Então a mensagem é: não posterguem uma emergência por medo de se contaminar com Covid no departamento de emergência do hospital, porque esse retardo pode ser muito pior. Perfeito.
Uma pergunta para o Dr. Carlos, com relação à sensibilidade, né, dos testes de antígeno. Né, dado que um resultado de pesquisa de antígeno venha a ser positivo, se há ou não necessidade de fazer o RT-PCR. Léo, essa pergunta é bem pertinente, né? Tem bastante confusão. Os colegas aí normalmente sempre acabam pegando um teste de antígeno positivo, vou confirmar com o PCR. Não há necessidade. O teste de antígeno é 100%, dizer 100% em medicina é complicado, mas as 3, 4 validações executadas nos laboratórios, todos os testes de antígeno que foram positivos tiveram PCRs positivos. O que varia aí que você colocou é em relação à sensibilidade, tá? Então, se um teste de antígeno é positivo, você já deve isolar o paciente de imediato, é um paciente confirmado de COVID. A partir do momento que o paciente tem forte suspeita clínica, o teste de antígeno veio negativo, o teste de PCR ele é mais sensível. Aí ele pode ser solicitado, se tiver esse teste disponível, né, do PCR, dependendo do serviço que o paciente está sendo atendido. Aproveitando já, pegando o gancho com a pergunta que você fez para o Hélio em relação ao fluxo seguro no hospital, né, isso é importante. Os hospitais hoje já acabam direcionando já de forma segura o paciente para ser atendido dentro da emergência, separando aí os quadros gripais, dando o diagnóstico rápido do COVID, né, em até 1 hora, ou utilizando um PCR rápido, ou utilizando mesmo o teste de antígeno, onde o paciente tem uma replicação maior viral, né, onde o risco de transmissibilidade é maior. Tá? Então, teste de antígeno positivo, não há necessidade de se executar o teste de PCR, esse paciente já está com um diagnóstico confirmado de COVID. Perfeito, obrigado, Dr. Carlos. Outra pergunta aqui para o Dr. Márcio, com relação à utilização da ultrassonografia, né, na COVID-19. Queria que você falasse um pouquinho aí sobre vantagens ou limitações. A gente comentou já um pouco sobre ultrassom, né? Como eu disse, a tomografia que é o exame de padrão ouro, né, para o diagnóstico de imagem da COVID. Porém, outros exames podem ajudar, o ultrassom pode ajudar. Hoje em dia o ultrassom está muito mais disponível, né? Eu acho que já está quase fazendo parte aí do exame físico, né? A gente tem aparelhos portáteis, muito pequenos que dá para a gente utilizar na UTI, no pronto-socorro. E no COVID especificamente, a gente sabe que a doença tem um predomínio aí na região periférica dos pulmões e o ultrassom consegue avaliar essa região, né? Tem alguns estudos mostrando até uma boa correlação dos achados ultrassonográficos com o da tomografia, né? Ele não substitui a tomografia, mas pode ser utilizado sim na avaliação aí do grau de acometimento desses pacientes, principalmente, né, de novo, no contexto de UTI, pacientes internados com dificuldade de locomoção para o departamento de imagem. Então, nesses casos, isso pode ser utilizado, sim. É um método, não tanto para o diagnóstico, eu diria, né, mas sim para o segmento, avaliação de progressão de doença. Obrigado. Léo, você me permite, posso fazer uma pergunta aqui para o Hélio? Com certeza. Aspecto prático aí, Hélio. Aquele paciente que chega na emergência e coloca o oxímetro de pulso, né, tem uma saturação ruim, diagnóstico veio confirmado de COVID, esse parâmetro em relação à internação desse doente ou não, com a utilização desse critério de saturação apenas, o paciente pode estar até eupneico, mas tem uma saturação ali limítrofe, essa questão já foi trazido muito na mídia, tive alta, mas minha saturação estava baixa, eu não sei qual é a discussão e prática em relação à utilização disso para vocês aí com esses doentes no pronto atendimento. A gente tem 2 cenários, Carlos, que são essa questão da disponibilidade do recurso e a gente tem serviços privados que obviamente se estruturaram para isso e conseguem receber melhor esses pacientes, e a gente tem os públicos saturados, né? A saturação que a gente procura agregar sempre dentro daquele fluxo que a gente comentou anteriormente seria a saturação
com algum critério adicional de gravidade. Ele com alteração, no mínimo, ele já está naquele grupo de um quadro moderado, né? Ele está naquela triagem simples que eu mostrei do fluxograma, ele já agrega o critério de um quadro moderado. E aí a gente procura associar as avaliações que a gente tem de comemorativos possíveis que podem agravar esse quadro. Quais são os fatores agregados de risco adicional que ele tem para pular para o quadro mais grave e eventualmente necessitar do suporte, do suporte ventilatório, enfim. Essa tem sido uma decisão muito complexa para os colegas que estão na linha de frente da emergência pública, principalmente, que são os locais onde a gente não tem uma retaguarda maior para internação, e acaba-se não necessariamente optando só pela saturação, principalmente quando ela ainda se mantém acima de valores, acima de 90 em ar ambiente, como critério único de internação pelo risco adicional de sobrecarga do serviço. Mas esse certamente pode ser um paciente que deve ser monitorizado com mais cuidado. Aquele recurso da telemedicina tem sido muito interessante. Tem alguns serviços públicos mesmo que fazem segmentos, aquele projeto que eu falei para vocês de Minas e da Bahia, usavam um segmento até com graduandos de medicina, junto com a Secretaria de Saúde, eles passavam a ligar diariamente para esses pacientes e monitorando para chamar de volta aqueles que potencialmente tinham. Foi um projeto muito interessante feito em Vitória da Conquista e Teófilo Otoni. E os resultados foram interessantes nesse sentido de desafogar um pouco o serviço. Perfeito, obrigado. Isso aí. Era mais ou menos essa ideia, mas realmente para o colega que está de porta, dependendo da estrutura, se está saturado ou não está, realmente o limiar é bem tênue ali na decisão, né? Realmente desafiador. Mas obrigado, valeu. Léo? Bom, pessoal, vamos fechando aqui. A conversa está muito boa, mas né, nós temos que fazer os finalmente. Bom, primeiro, a gente sabe que nem todos os pacientes evoluem, né, de forma desfavorável, felizmente. Porém, há aqueles que realmente vão necessitar de cuidados aí mais intensivos e imediatos. Aí eu queria fazer uma pergunta final para cada um, né, pensando um pouco de reflexão. Após esse 1 ano e meio de pandemia, qual foi, assim, talvez a mensagem final ou o principal aprendizado do ponto de vista clínico, né, para o doutor Hélio, do ponto de vista laboratorial para o doutor Carlos e do ponto de vista imaginológico para o doutor Márcio? O que ficou nessa parte aí pós 1 ano de pandemia? Começando com você, doutor Hélio. Eu acho que para mim foi não baixar a guarda nunca, né? A gente traçou um perfil inicial, que eram pacientes obesos, idosos, hipertensos, e hoje a gente está numa segunda onda com pacientes jovens e sem fatores de risco associados. Então, assim, todo caso tem que ser avaliado com atenção, com cuidado. Por sorte, como você falou, não é a grande maioria que evolui para quadros graves, mas a atenção redobrada sempre para qualquer marcador potencial que a gente tenha de descompensação, como o Carlos falou bem. Então, saturou mal, independente dos fatores comemorativos, a gente sempre tem que estar atento. Vamos lá. Vamos lá. Então, assim, Léo, do ponto de vista de laboratório, eu acho que a gente evoluiu muito ao longo desse 1 ano e meio aí, colocar desde os primeiros testes de PCR in-house até hoje os testes que estão disponíveis. A gente passou por uma guerra comercial importante em relação ao insumo de laboratório para disponibilidade de testagem. Eu acho que hoje a gente tem aí tanto alternativa mais custo-efetiva aí em relação à testagem, serviços que não dispõem do PCR, o antígeno é uma alternativa muito boa para o diagnóstico de fase aguda. E é lógico aí agora o desafio em relação aos testes sorológicos pós-vacinais, né, que isso que está dando mais discussão para a gente aí dentro do laboratório agora, é o desafio da Covid para o laboratório no momento. Mas do ponto de vista de fase aguda do diagnóstico, eu acho que a gente está muito bem servido de testes e a gente pode contribuir bastante para esse diagnóstico de fase aguda. E já aproveito para agradecer aos colegas a presença também, deixar meu abraço aí, agradecer à Abramed, ao Colégio Brasileiro de Radiologia. Eu acho que foi uma discussão muito boa, muito ampla, e é isso aí. Eu acho que agora passo a palavra aí para o Márcio fazer as considerações, né, Léo? Já ganhando um pouco de tempo, já passando a bola direto para ele. Com certeza. Bom, para finalizar, do ponto de vista radiológico, eu acho que a gente aprendeu muito sobre infecção viral,
que era um capítulo aí que, do ponto de vista de imagem, era meio negligenciado, porque é um diagnóstico difícil mesmo. E a gente conseguiu, né, no ano passado, definir aí os padrões que são típicos para o COVID. Essa questão da quantificação do acometimento pulmonar tem evoluído muito também. Então, acho que foi um aprendizado muito grande. E eu sei que foge do escopo aqui, que é emergência, mas o que a gente tem discutido muito agora é o segmento desses pacientes, né? Se eles devem fazer imagem para acompanhar e evidenciar, né, sequelas. Então, isso que está agora em discussão, né, e tem muitos trabalhos nesse sentido. Covid longo. Exatamente, né? A gente sabe que tem muitos pacientes que ficam com sintomas persistentes, então a gente ainda vai ter muita coisa para estudar e aprender. Muito que aprender. Com certeza. Aprendemos muito e estamos aprendendo sempre, né? Bom, pessoal, eu agradeço mais uma vez, em nome da SBPC, né, o apoio e a parceria de sempre da Baramed, do Colégio Brasileiro de Radiologia, e agradeço mais uma vez a parceria da empresa Siemens Healthineers pelo patrocínio deste evento. Aproveito também para agradecer principalmente a vocês que estão nos assistindo e faço aqui um convite para acessarem o nosso site, sbpc.org.br, e conhecer, né, um pouco mais sobre a nossa sociedade e os nossos próximos eventos. Obrigado a todos, um forte abraço e muita saúde. Obrigado. Um abraço. Obrigado, Hélio. Tchau. Obrigado.